Estão vendo minha tela? Estou. Então, nós temos aqui, ó. O texto que você vai ler representa uma página do diário de José Carlos, de mais ou menos 13 anos. Ele cursa o ensino fundamental e ajuda no sustento da família. Guarda e lava carros na porta de um clube aos domingos. É no diário que ele expõe seus sentimentos e conta seus segredos. Então, páginas de um diário, dia 8 de novembro de 94. Ontem, uma segunda-feira, já ia subir o morro depois da aula, quando encontro Maria Laura. Decidi mudar de ideia e fazer uma coisa. Perguntei se ela queria passear domingo na pracinha que existe lá embaixo. Vamos esperar o pôr do sol, eu propus. Vai demorar, ela disse. A gente espera, fica conversando. Aposto que você não tem nada para fazer. E não tinha mesmo, porque topou. Um banco estava vazio, perto de uma árvore. Foi lá que a gente ficou. Já que era assim, Pode tomei gritar, coragem, cara. Puta, não. segurei a mão dela. Fiquei sem saber se ela ia tirar. Super Não fantástico, amigo. Que bom dançar contigo no nosso balão. Ih, Viviane, né? Chegou Eu amo. animada. Boa tarde, Viviane. O Boa tarde, céu foi Arthur. começando a mudar de cor. Alguma coisa vermelha ia mudando o azul. Olha, começou, eu falei, apontando para o céu. Ela olhou, ficamos olhando juntos, o sol se afastando e pintando o céu. Maria Laura, ela olhou para mim e eu a puxei para perto. Ela veio. Pus meus lábios sobre os dela. Maria Laura tem a boca quentinha e macia. Foi rápido, mas foi um beijo. Ela pôs a cabeça no meu ombro, continuamos de mãos dadas, olhando o céu. Antes que anoitecesse, ela chamou para a gente subir. Ela entrou em casa sem voltar. Acho que estava atrasada. Continuei minha subida, sem pressa nenhuma, esperando pela primeira estrela. Então, gente, vamos lá. A gente viu um trecho do diário do José, né? Quais são as características que comprovam que esse texto foi tirado de um diário? O que vocês viram ali que dá para perceber que é um diário? O texto pertence a um diário. Falem aí para mim. Primeira coisa que a gente tem aqui, ó. Data. Tá vendo? Segunda coisa que a gente tem aqui, ó. Ontem, já ia subir, né? Uma primeira pessoa. Pessoa contando uma história dela mesma, ok? Então, a data, o jeito de escrever informal, a narrativa em primeira pessoa, ou seja, a pessoa que está contando a história, tá bom? Agora nós vamos lembrar um pouquinho dos verbos nocionais e os verbos de ligação. Os verbos de ligação vai ser o verbo ser, parecer, tipo estou sozinho, parece cansado, tá bom? E os verbos nocionais são os outros verbos. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Um banco estava vazio, perto de uma árvore. O verbo estava, ele é verbo nocional ou é verbo de ligação? De ligação? Verbo de ligação, muito bem, Viviane. Verbo de ligação. Acho que estava atrasada. Ou estava de novo?
É verbo nocional ou verbo de ligação? Não quero. De ligação novamente. Observe que o verbo de ligação, ele vai sempre ter depois dele um adjetivo, tá bom? Aqui, ó, estava o quê? Vazio. Estava o quê? Atrasado, tá bom? Olha, começou, eu falei, apontando para o céu. Esses verbos aí, ó, começou, eu falei, né? Falei, apontando. São verbos o quê? São verbos nocionais, tá bom? São ações que as pessoas fizeram, tipo, eu falei, eu apontei, tá bom? Ok. Maria Laura tem a boca quentinha. Tem. É o quê? Verbo nocional novamente, tá bom? Verbo nocional. Ela entrou em casa sem voltar. Ela entrou em casa sem voltar. Entrou em casa sem voltar. É... Não sei não. E aí? Só tem a Viviane, Marcos não fala mais nada. E aí? Ela entrou em casa sem voltar. Vou colocar aqui para baixo, ó. Ó, verbo nocional também, tá bom? Se eu dissesse assim, ó, ela entrou em casa rapidamente, também é, tá bom? Tá ok? Verbo de ligação vai ser o verbo ser, verbo parecer, verbo, quando eu digo, o céu está lindo. Esse está é verbo de ligação, tá? O céu lindo. O céu o quê? Está lindo. E ele parece cansado. Ele cansado. Ele parece cansado, ok? Releia o texto com atenção e transcreva um fragmento em que haja descrição. Então, a gente vai voltar lá no texto e vai ver um fragmento em que o José, ele descreve alguma coisa, ele fala como alguma coisa é, tá bom? Então, vamos ver, ó. Ontem, uma segunda-feira, já ia subir o morro depois da aula quando encontro Maria Laura. Decidi mudar de ideia e fazer uma coisa. Perguntei se ela queria passear comigo na pracinha que existe lá embaixo. Vamos esperar o pôr do sol, eu propus. Vai demorar, ela disse. A gente espera, fica conversando, aposto que você não tem nada para fazer. E não tinha mesmo, porque topou. Um banco estava vazio perto de uma árvore, e foi lá que a gente ficou. Já que era assim, tomei coragem, segurei a mão dela e fiquei sem saber se ela ia tirar. Não tirou. O céu foi começando a mudar de cor. Alguma coisa vermelha ia mudando o azul. Então ele já começa a descrever alguma coisa aí. O que ele fala sobre o céu? Que o céu estava mudando de cor, né? Aquele tom vermelho que o sol, né, deixa no céu, aquele amarelo, aquele alaranjado, já estava sumindo e dando lugar para o azul do anoitecer, tá bom? Então, essa é uma forma de descrição. Ele descreveu o céu. Ele também descreve uma outra coisinha aqui, ó. Quando ele fala que ele beijou a Maria Laura, como eram os lábios da Maria Laura? Como era a boca da Maria Laura? Quentinha e macia, tá bom? Então, nesse número 3, vocês podem colocar duas coisas. A primeira é sobre o céu e a segunda, perdão, e a segunda é como eram os lábios da Maria Laura, tá bom? Por que não podemos afirmar que o texto lido é um post de um blog? Por que o texto não é um post de um blog? Deixa eu ver quem está aqui. Marcos. Isabelle, estava na aula do blog. Oi. Por que a gente pode afirmar que esse texto ali do José não foi retirado de um blog? Foi retirado do caderninho dele.
Qual é a diferença de um texto do diário para um blog? Tem muitas coisas parecidas, né? Data, narrativa em primeira pessoa, mas tem uma coisa diferente. Quando a pessoa escreve num diário, ela coloca todo o sentimento dela ali. Por quê? Porque quando ela escreve, ela imagina que ninguém vai ler aquilo. Já quando a pessoa escreve um blog, né? Aí a pessoa já tem que ter mais cuidado com o que escreve, né? Não vai escrever tantos detalhes, não vai falar muito sobre ela, nem onde ela mora, porque o blog é uma coisa mais, atinge um público maior e inclusive desconhecido, tá? Então, por que a gente pode afirmar que esse texto não é de blog, tá? Por quê? Porque o modo como José escreve é muito pessoal, né? Só para ele, é restrito, tá bom? E um blog é mais geral. Número 5. Informação foi a mais importante registrada naquela data no diário de José Carlos. O que vocês acham que ele falou nesse dia 8 de novembro? Qual foi a informação mais importante? Tem rabiola. Marcos, atenção aqui, Marcos. A gente já está terminando. Qual foi a informação mais importante, pessoal? O que foi mais importante de todo esse texto aqui? O que estava acontecendo na vida dele? Que para ele era muito importante. O quê? O quê, gente? O encontro, olha aqui, ó. Um encontro com a Maria Laura, tá bom? Encontrou a Maria Laura naquele dia e ele convidou a Maria Laura para um encontro ao pôr do sol, tá bom? Então, o que é mais importante nesse texto que ele escreveu aqui? O encontro dele com a Maria Laura, tá ok? E aí, para finalizar as atividades da semana, vocês vão ler mais um pedacinho, um trechinho do livro e vão fazer um resuminho para me entregar na quinta-feira, tá bom?